oitava etapa da nossa educação de jovens e adultos. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de história. Sou a professora Pet, que vou estar aqui com vocês novamente. Para aqueles nossos alunos que têm o hábito, bom hábito de registrar aí a numeração e o nome dos conteúdos das nossas aulas. O que nós vamos ver hoje? Olha aí. Revolução Russa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o que vai acontecer para esse processo revolucionário tão importante que mudou de vez no século XX, não é verdade? Ai, professora, a Revolução Russa é muito falada. Isso mesmo, ela vai mudar, ela vai transformar toda a questão econômica e social, não só da Europa, mas também do mundo. E vocês vão ver mais para frente que isso vai ser motivo de guerras e tarará. Antes de nós falarmos sobre a Revolução Russa, eu preciso fazer uma breve revisão com vocês. Lembram da Primeira Guerra Mundial, que ela vai de 1913 até 1918, ali, né, 13, oficialmente 14 até 18. Então, a Revolução Russa, ela acontece em 17. Ué, professora, no meio da guerra, no finalzinho para o meio. Por quê? Veja bem, o motivo que vai relevar a Revolução é justamente o fato da Rússia estar na guerra. Por quê? Fica uma dica aí para os meus alunos. Quando vocês forem pesquisar as imagens sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês vão pesquisar sobre os exércitos. Se vocês pegarem a imagem de soldado russo e de um outro soldado, vocês vão perceber uma diferença muito gritante em relação à roupa, em relação às armas, ou seja, a Rússia não estava propriamente preparada para uma guerra. E para se manter numa guerra, não é, gente? É necessário o quê? Ter dinheiro para isso. E é disso que nós vamos falar agora. O que aconteceu para que a Revolução Russa acontecesse em 17? Então vamos lá? Como é que a Rússia era antes da guerra? Tomem nota aí, antes de 17, perdão. Tinha uma sociedade agrária, ou seja, a maior parcela da sua população vivia na zona rural. E o sistema era muito feudal, gente. Não tinha indústria de beneficiamento na agricultura russa. Então, a elite latifundiária correspondia a 20% e detinha 80% das terras. Uma das economias mais atrasadas da Europa. Ué, por que se meteram numa guerra? Exatamente. Baseado na agroexportação, certo? Ou seja, né, uma coisa bem ali, princípios básicos mesmo alimentares. Poucos centros fabris, como vocês já perceberam, todos localizados na porção europeia da Rússia, ou seja, a Rússia Oriental não tinha indústria. E, gente, essa indústria que estava na porção ocidental, ela pertencia a grande maioria aos estrangeiros, então não eram propriamente indústrias russas, certo? Uma política absolutista, ou seja, um poder centralizado na figura do czar Nicolau II da dinastia Romanov. Então, como todo poder absolutista, vocês devem lembrar o quê? Que ele controla, que ele não permite liberdade religiosa, que muitas vezes quem está naquela condição de imperador, de czar ou czar, tá, gente, os dois termos estão corretos, de rei, ele não vê as necessidades da população, porque a Rússia era um país imenso já naquela época, né? Olha aí. Então, olha só, o ano de 17, ele vai ser crucial, mas antes disso, vocês precisam entender algumas situações. Olha aí que eu trouxe para vocês. O início da Revolução realmente vai acontecer em 1904 e 1905. Entre 1904 e 1905, eu tenho a disputa pela Manchúria e pela Coreia. E essa guerra, chamada de Guerra Russo-Japonesa, ela vai mostrar as feridas russas. Porque quando o Japão vem, ele vem com alto poder de desenvolvimento militar. Armas, roupas, e é a Rússia ali. Agrária, não tinha investimento em tecnologia, obviamente os japoneses ganharam, então houve a derrota russa. O aumento da pobreza do campesinato e das cidades gerados pelo alto custo da guerra, como eu expliquei para vocês lá no início, toda guerra demanda uma necessidade financeira. Se esse rei, czar é absolutista, ele não está preocupado com isso, porque na concepção dele, o povo vai servir aquele país. E se o país está em guerra, o povo vai sustentar a guerra. Certo? Então, olha aí, só para eu provar aquilo para vocês, foquem nessa imagem. Esse é o exército russo, gente. É tenso, né? Vocês podem ver que eles estão com simples roupas. Como é que vão para uma guerra? A professora não tem um capacete. Exatamente. Olha aí, outro fato importante
foi Georges Gapon, que organiza uma manifestação pacífica com cerca de 2.000 pessoas em direção ao Palácio de Inverno do czar Nicolau. Esse momento vai ser conhecido como Domingo Sangrento, porque era um domingo, certo? E aí o inverno russo, com aquela neve branquinha, eles apenas, gente, levaram cartazes. Esses cartazes diziam o quê? Olha aí, trouxe as reivindicações deles para vocês. Eles queriam reforma agrária, ou seja, terra, né, gente, dividida de uma forma igualitária, para que todo mundo pudesse plantar, ter seu pedacinho de chão, tolerância religiosa. A Rússia ali, ela é católica ortodoxa, então eles queriam uma tolerância religiosa, principalmente pela questão dos ciganos que não seguiam a religião ortodoxa. Presença de representantes do povo no governo, porque eles acreditavam que os representantes lá iriam corresponder às suas expectativas. E essa imagem aí é uma imagem mesmo do que foi o Domingo Sangrento. Como é uma imagem preto e branco, a gente não consegue sentir o efeito dela, mas vocês estão vendo ali no fundo pessoas enfileiradas, né? E aqui, ó, elas foram atacadas. Então, o exército russo, aqui o castelo de inverno, eles vão atacar esses manifestantes. Detalhe muito importante aqui, isso foi no dia 9 de janeiro de 1905, conhecido como Domingo Sangrento. Nenhum dos manifestantes tinham armas. Isso é fato. Tá, gente? As fotografias mostram aí, nenhum dos manifestantes tinham armas. O que aconteceu, então? Se entendeu a defesa do czar, o que aquela população pode fazer, o que eles podem fazer, o que eles querem, e aí se matou muitas pessoas, certo? Isso aí que aconteceu, olha aí, forte repressão pela Guarda Imperial, e aí isso foi fundamental para que a população deixasse de apoiar o governo. Quando o Nicolau Romanov percebeu isso, que o povo deixou de apoiá-lo, deixou de achar bonitinho o fato dele ser absolutista, o que ele faz? Ele vai criar o parlamento russo. Ele vai criar a Duma, que era justamente, como vocês lembram, uma das reivindicações, que era justamente para que tivessem representantes do povo. Trouxe também para vocês uma imagem da Duma, olha só. Então, essa Duma, aí no Palácio de Tauride, em São Petersburgo, representa aí o salão onde essa população vai ter a sua representatividade. Como vocês já devem imaginar, isso não vai acontecer de fato, né, gente? Ele faz ali uma modificação constitucional, cria a Duma, mas de fato, não vai existir isso, certo? E aí, lá em 1917, com a Rússia na guerra, nós vamos ter ali o começo dos problemas, já começou ali na Duma. Certo? Mas a coisa vai começar a se acentuar ainda mais, porque para alimentar a Rússia na guerra, a sua população vai começar a passar muita necessidade. Fome realmente. Vamos lá? Primeiro, os sovietes. Quem eram os sovietes? Conselhos formados por representantes dos trabalhadores para tomar decisões políticas. Então, ali era um pequeno grupo que tomava essas decisões políticas, tá? Então, vamos seguir? Depois, nós vamos ter uma divisão entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques, que significa maioria em russo, eles vão causar aí a Revolução Socialista e na ideia deles é sem passar por uma Revolução Burguesa. Eles eram, além de maioria, radicais. Eles diziam, não, a gente não tem que conversar muito não. A gente tem que chegar lá, derrubar o poder, tirar a burguesia e governar. Trabalhadores, tá, gente? Lembre-se que eu tenho pequenas fábricas na parte ocidental da Rússia. Os mencheviques, que eram a minoria, eles queriam uma revolução mais burguesa. Vamos preparar, gente. Vamos nos organizar, não é isso? Então havia aí, o que eles tinham em comum? O descontentamento com a participação da Rússia na Primeira Guerra. Vamos lá. Vamos ter primeiro a Revolução Menchevique, ou Revolução Branca, ou até mesmo Revolução Burguesa. Então, essa Revolução Menchevique, ela vai acontecer ali inicialmente em fevereiro de 17. Então, no ano de 17, a Rússia vai ter dois momentos cruciais. A Revolução de Fevereiro, que vai ser realizada pelos mencheviques, e a Revolução de Outubro, que vai ser realizada pelos bolcheviques. Quando acontece a Revolução de Fevereiro, Alexander Kerensky, que eu vou já mostrar para vocês, podem ficar calmos, ele vai fazer o que ele havia planejado. Ele vai trazer a burguesia para esse comando, para esse governo provisório, e aí quais os interesses vão ser atendidos? O dos trabalhadores das fábricas, campesinato ou da burguesia?
Porque vejam bem, as indústrias que tinham na Rússia naquele momento eram de capital estrangeiro. Então, a burguesia russa, ou seja, os pequenos industriários russos, eles estavam também procurando ascensão. Deixa eu ver se eu entendi, professora. Era um bolo e cada um queria a fatia maior para o seu prato. Exatamente. Ok? E aí a Revolução Menchevique vai acontecer em fevereiro de 17. Ou seja, vai haver um governo provisório de características burguesas. O líder desse processo, Alexander Kerensky. Fato muito interessante, gente, na Revolução de 17 de fevereiro, ok? Observação, vai ser o momento em que toda a família Romanov, a família imperial, ela vai ser tirada do poder, certo? Então, nós temos aí, ó, nesse momento, a queda do governo de Nicolau II, o último Romanov. E aí sim, nós vamos ter o início da República da Duma, aquela que eu trouxe a imagem para vocês, aquela que lá em 1905, Nicolau prometeu para a população e ele não realizou. Então é por isso que nós chamamos, como diz o segundo ponto aí, ó, de caráter burguês, essa Revolução Menchevique. E aí, qual era o principal ponto entre os bolcheviques e os mencheviques? Vamos tirar a Rússia da guerra. Aí que veio o problema. Eles mantiveram. Aí não teve mais assunto, nem negociação, nem conversas. Então houve o descontentamento popular. E aí nós vamos ter a aliança que vai ser entre bolchevique mais o povo contra os mencheviques. Certo? Não é nada complicado. Inicialmente eram bolcheviques e mencheviques. Quando é fevereiro de 17, os mencheviques chegam ao poder. O combinado era tirar a Rússia da guerra, certo? Os bolcheviques estão apoiando aqui. Quando eles observam que eles não vão tirar a Rússia da guerra, eles desfazem a sociedade. Não está dando certo isso não. E aí nós vamos ter em março o surgimento da Revolução Bolchevique, inicialmente com as teses de abril. As teses de abril eram alguns decretos, mas o seu lema era pão, paz e terra. Pão para quem tem fome. Pode voltar lá na imagem, não tem problema não, obrigada. Pão para quem tem fome, paz, ou seja, vamos tirar a Rússia da guerra, e a terra, que era justamente a reforma agrária, que deveria ter acontecido. Então, nós temos o plano de governo, não é verdade? Olha aí, ó, pão, paz e terra, e todo o poder aos sovietes. E aí eu tenho Lenin, que vai ser o líder da Revolução Bolchevique. Quando vai acontecer a Revolução Bolchevique, professora? Em outubro de 17. Ok? E aí eles vão tirar os mencheviques do poder, certo? Então aí, ó, saída da guerra, finalmente. Quando os bolcheviques tomam o poder, a Rússia sai definitivamente da guerra, o que foi um alívio, não apenas para os soldados, mas também para a população. Imagina as famílias sabendo que os seus soldados, os seus familiares, seus pais, seus filhos, não tinham, gente, nenhum tipo de assistência num campo de guerra, certo? Vamos ter também a formação da Guarda Vermelha, por Leon Trotsky, vocês vão ouvir falar nele mais para frente, que ele era um parceiro de ideias ali de Lenin, certo? E vamos ter também a Guarda Vermelha, que vai tomar o Palácio de Inverno, ou seja, vamos ter uma revolução bolchevique. Lembram dos bolcheviques? Olha aqui para a professora. Quem eram eles lá no início? Os radicais, professora. Exatamente. Eles acreditavam que não adiantava dialogar com a burguesia, como os mencheviques fizeram. Qual era a concepção deles? Nós vamos invadir, tirar a Rússia e colocar o povo no poder e acabou-se. A todos os soviéticos o poder, a todos os sovietes também. Lembram dos sovietes? Aqueles pequenos núcleos que vão surgir dentro das fábricas de trabalhadores que não aceitavam aquela forma de governo. Então, aí as coisas vão começar a mudar de figura, certo? O ano é 1917 ainda, ok? Bom, aí vocês vão me perguntar, e a família imperial? Olha só, em julho de 1918, a família imperial, família Romanov, foi fuzilada, certo? Por quê? O que dizia o seguinte? Bom, não tem como manter a família imperial viva, porque o que acontece? A Europa toda... Todos os países da Europa, gente, ficaram enlouquecidos de saber que o povo, através de uma organização operária, havia chegado ao poder da Rússia. Gente, a Rússia é o maior país da Europa.
pega do Ocidente ao Oriente. Se isso aconteceu na Rússia, o que pode acontecer com os outros países? Então, eles começaram a tentar ajudar a família imperial, mas não deu certo. Eles foram fuzilados antes disso. Então, Lenin assumiu o comando da Rússia, pôs fim à República da Duma também. Ou seja, ele vai instaurar um governo realmente revolucionário, tá? Lógico que eu sei que vocês estão curiosos para saber o que vem depois. A Rússia vai viver, sim, uma guerra civil. Lenin também vai deixar a sua função de líder ali daquela nova instituição. E quando Lenin assume, a Rússia sai de figura e vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Então, eu estou muito contente de ter participado com vocês dessa aula de hoje. E agora nós vamos chamar a nossa DLI. Então, vamos lá, queridos. Primeira questão. Escreva um pequeno texto mostrando como estava a Rússia antes da Revolução de 17. Segunda questão. O que Lenin defendia ao escrever que lutaria por pão, paz e terra? Então, estou curiosa para ler as respostas de vocês aqui no chat. Ah, professora, eu não quero escrever no chat. Bota lá no privado que a gente também analisa para você, tá bom? Até daqui a pouco.
Retornando, já vi aí que muitos de vocês vão responder no nosso privado, né? Não tem problema não, gente. Vocês podem até lá criar as ideias de vocês, responder. Os nossos professores também estão aí acompanhando. Mas, obviamente, que eu vou trazer um breve comentário para vocês, não é isso? Não vou deixá-los na mão. Então, vamos lá? Olha aí. Questão 1, escreva um pequeno texto mostrando como estava a Revolução de 17. Trouxe umas orientações para vocês, olha só. Vocês vão articular, ver a situação de exploração, pobreza e miséria que a Rússia enfrentava como a principal motivadora para a Revolução de 17. Lá no início, foquem aqui na professora, eu citei a vocês economia agrária, não existia um desenvolvimento tecnológico na agricultura. As pequenas indústrias que existiam russas não tinham incentivos do governo e não tinha na parte oriental. As indústrias que tinham na parte ocidental eram de capital estrangeiro, ou seja, não pertenciam à Rússia, certo? Eu tenho um governo absolutista e principalmente, né, minha gente, eu tenho aí a Rússia onde? Na Primeira Guerra Mundial sem condições. E vocês já sabem que para manter um país em guerra, eu preciso sustentá-lo economicamente. Tá bom? Então, fico muito contente com a participação de vocês nessa questão. Não se desanime, não. Vamos escrevendo. Segunda questão. O que Lenin defendia ao escrever que lutaria por pão, paz e terra? Lembre-se que esse é o lema das teses de Abril, que ele escreveu após a Revolução de Fevereiro de 17, quando ele percebeu ali que os mencheviques estavam colados com a burguesia. Não, a gente vai ter que fazer isso diferente, certo? Obviamente que eu também trouxe uma orientação para vocês, mas também podem participar no nosso chat privado. Vamos lá, então? Olha aí, é preciso que você chegue à conclusão de que os russos queriam comer, eles passavam fome, minha gente. Como é que o maior país da Europa tinha uma população passando fome? Pois o país passava por uma fome severa, queriam também sair da guerra que estava levando o restante de comida e dinheiro do país. Assim como queriam a reforma agrária para terem o quê? Direito à terra, para plantar, pois não podiam comer o fruto do seu trabalho. Então, olha aqui para a professora, pão, o alimento, paz, tirar da guerra, e a terra para reforma agrária, para se plantar, para se colher. Um detalhe importante aí, gente, é importante nós lembrarmos que no ano de 1516 eles vão viver uma grande seca. Entendeu? Que, aliás, uma grande cheia, uma época de chuvas muito forte, que não era muito comum, e isso ainda prejudicou ainda mais as plantações, tudo bem? Oitava etapa da nossa educação de jovens e adultos. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.